primeiro tópico dessa aula é os gráficos das funções polinomiais, a interpretação gráfica para elas. Porque elas são funções e elas podem ser interpretadas graficamente também. Então vou começar por esse polinômio p de x, que vai ser bem interessante. x³ menos 3x mais 2. Eu vou colocar o nosso plano cartesiano aqui. E vamos pensar o seguinte. Para eu pensar o gráfico dessa função, eu vou atribuir valores para x, como a gente sempre faz para gráfico, né? Vou atribuir valores para x e ver qual que vai ser o valor da função ali. Então vou começar aqui no x menos 3. Valor de p em menos 3. Vou substituir aqui, ó, menos 3 ao cubo, menos 3 vezes menos 3 quadrado, mais 2. Tá? Então o valor de p em menos 3, isso aqui fica menos 27. Menos 3 quadrado é 9, vezes menos 3, menos 27, mais 2. E, rapaz, p em menos 3, olha só, menos 54 vai ser menos 52. Quer dizer, é um valor que existe, lógico, só que ele está tão embaixo aqui que não vai caber no meu gráfico. Tá? Mas então eu sei que esse gráfico vem lá de baixo, né? Vou calcular aqui do lado, então, ó, o valor desse polinômio p para x igual a menos 2. Tá? Vamos ver se a gente tem mais sorte. Então, é x ao cubo, menos 2 ao cubo, menos 3 vezes x, menos 3 vezes menos 2, mais 2. Então, vamos lá. Para x menos 2, isso aqui é menos 8, mais 6, mais 2. Olha que interessante, o valor de p em menos 2, isso aqui é menos 8, isso aqui é mais 8, eles se anulam, é 0. Então, em x menos 2, o valor de y é 0. Vamos entender, isso não está nem para cima do eixo x, nem para baixo do eixo x, né? Vamos lembrar, se o y é 0, o ponto está sobre o eixo x. Então, no menos 2, o ponto está aqui, ó. E o que é interessante a gente já sacar? Esse menos 2 ele é uma raiz do polinômio. Menos 2 é um valor de x que faz o polinômio ser igual a 0. Tá? Próximo valor aqui, eu vou pegar o menos 1. Polinômio p em menos 1. Vou substituir ali, ó. Menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1, mais 2. Valor do polinômio em menos 1. Isso aqui vai ser um negativo. Menos 3 vezes menos 1, mais 3, mais 2. 5 menos 1, 4. P em menos 1, então, é igual a 4. Então, aparentemente, isso daí vai ser um negócio crescente, né? Porque eu vi que aqui no menos 3 ele estava lá no menos 52, e até agora ele está só subindo. Vamos ver? Agora o valor do polinômio para x igual a 0. Vamos ver. 0 ao cubo, menos 3 vezes 0, mais 2. Tu vai concordar comigo que esse termo aqui é 0, esse termo aqui é 0, vai sobrar aquele 2 só, né? Então, x0, y2 vai ser esse ponto aqui, ó. Tá? Vou pegar ainda só com um x1 e o x2. Fazer para cá ainda, ó. O valor do polinômio p em x igual a 1. Lembra que eu falei que isso é sempre a soma dos coeficientes? Eu posso olhar se o coeficiente aqui é 1, né? 1 menos 3 menos 2 mais 2, 0. Já sei. P de 1 vai ser igual a 0 porque é a soma dos coeficientes. Mas vamos fazer a continha ali porque eu sei que tu duvida de mim. Olha lá, ó. 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 2. 1 ao cubo é 1, 3 vezes 1 é 3, mais 2. 1 menos 3 mais 2, então, é 0, como a gente acabou de ver, né? Então, P em 1 é 0. Opa, esqueci de escrever aqui. Vamos calcular ainda aqui nesse x igual a 2. Polinômio P em 2. 2 ao cubo, menos 3 vezes 2, mais 2. Vamos lá. Isso aqui vai ser 8 menos 6 mais 2, que
aqui é 4, né? Então, x2, y4 vai dar esse ponto aqui, ó. Eu já nem vou calcular para o 3, porque eu sei que isso daqui vai dar um número muito grande de novo. Tá? Aqui vai dar 27 menos 9, 18. Isso aqui vai dar 20 no 3. Então vai escapar do nosso gráfico para lá. A partir desses pontos aqui, eu já consigo ter uma ideia de como é que vai ser esse nosso gráfico. Olha, que eu não vou vir daqui de baixo porque eu não sei qual que vai ser o comportamento dele. E eu não posso fazer uma coisa assim, né? Porque se eu fizer isso, ele está passando aqui pelo x igual a 3. Então eu vou fazer aqui só baseado no que eu conheço, ó. Aqui aparentemente tem um máximo local. Desce aqui, ó. Depois aqui ele tem que subir. Voar, voar. Subir, subir. Ops. Agora, isso é um esboço, eu não tenho garantia. Eu sei que esse gráfico vai passar por esses 4 pontos que eu marquei aqui. 5 pontos, aliás. Mas eu não tenho garantia nenhuma que o gráfico vai fazer isso. Não tem nada que me garante que esse gráfico não vai fazer uma parada assim, ó. Subir aqui. E a partir do menos 2, até passar por esse ponto aqui, ó, porque ele vai ter que passar, mas continuar subindo, entendeu? E aí depois aqui, tipo, tá descendo, né? Nada me garante que ele não tenha aqui um outro ponto de mínimo local e máximo local, até ele passar aqui, ó. E que aí depois ele não cresce muito rapidamente assim. Entende? Então, por enquanto, assim, ó, a gente não sabe bem como é que vai ser gráfico de função polinomial. Isso daqui é pra gente ter uma noção. E aqui, ó, bom, na real, esse gráfico vai ser muito mais parecido com esse, tá? Pra gente fazer o gráfico de uma função polinomial com um pouco mais de critério, a gente teria que saber um pouquinho de derivada. Que aí tu consegue determinar com certeza onde são máximos e mínimos, onde são pontos de inflexão e esse tipo de coisa. Tá? Então, o meu objetivo aqui era que tu entendesse que existe esse negócio e que, olha só, já vamos perceber uma coisa. O termo independente aqui, que é o cara que aparece em x, é onde essa função vai passar no eixo do y. Sempre. Tá? Sempre. A gente já viu isso acontecer para a função de primeiro grau, a gente já viu isso acontecer para a função de segundo grau, que são todas polinomiais, primeiro e segundo grau. E outra coisa, as raízes vão ser os pontos que ele vai passar no eixo do y aqui, ó, que nesse caso são 2 e 1. Tá? Agora, eu quero te mostrar esse gráfico lá no GeoGebra. Olha aí que bonita a nossa função polinomial, x² menos 3x mais 2. Né? Então, tem aquele desenho mais ou menos como a gente fez. Aqui no 3 a gente vê que ele vai crescer muito rapidamente. A gente já viu que no x igual a 3 ele vai estar lá no 20, né? E aqui no menos 3 vai estar lá no menos 50 e poucos, tá? Agora, isso daqui é um gráfico de uma função de terceiro grau, tá? A gente vê que ele tem duas voltinhas aqui, né? Lembra que a função de segundo grau tinha uma voltinha só? Né? Terceiro grau tem duas, mas ele não vai ter sempre duas, ó. Vamos partir aqui da mesma função, mas agora eu vou mexer um pouquinho nela. Conforme eu faço variar os coeficientes dessa função polinomial, olha só, o gráfico dela pode mudar. Então, a função de terceiro grau sempre vai ter aquelas duas voltinhas? Não. Se tu for olhar, isso continua sendo uma função de Isso continua sendo uma função de terceiro grau, x² mais 0,8x² mais 2, e não tem as duas voltinhas, tá? Pode ter as duas voltinhas bem definidas. Ela pode estar de maneiras muito distintas, ó. Pode estar até assim, ó. Já vamos reparar uma coisa. Com esse coeficiente do x² aqui positivo, ele vem do menos, ele é negativo aqui nessa parte, positivo lá na frente, né? Se ele é negativo, ele faz o contrário, ó, ele vem do lado positivo e vai para o negativo. A gente vai falar bastante sobre esse tipo de coisa depois. Agora, eu vou fazer esse cara aqui deixar de ser zero, isso vai virar do quarto grau, olha só.
como é que vai ficar uma função aí do quarto grau? Uma função do quarto grau pode ter até 3 voltinhas, ó, uma voltinha, 2 voltinhas, 3 voltinhas. E, enfim, ela pode ficar de maneiras muito diversas, conforme tu faz variar os coeficientes, tá? Uma função do quinto grau, ó. Enfim. Vamos construir umas ideias sobre essas coisas aí. E eu vou pensar aqui no nosso polinômio de um modo geral. A0 x na n, A1 x na n menos 1, A2 x n menos 2, tá? Bom, em primeiro lugar, esse A0 aqui, ele define a ponta direita da curva. Se esse A0 é positivo, a ponta direita está para cima, e se esse A0 é negativo, a ponta direita vai estar para baixo. Voltando aqui no GeoGebra, ó. Agora eu vou deixar quieto esse x na quinta, esse x na quarta aqui, vou deixar só com x na terceira, ó. Se esse coeficiente A é positivo, a ponta direita aqui está sempre apontando para cima, né? Ó. Se esse coeficiente é nada. Se esse coeficiente do termo de maior grau aqui, que nesse caso é o x ao cubo, é positivo, ela vai estar apontando para cima, e se ele é negativo, está indo para baixo, tá? Sempre. E se tu parar para pensar, isso faz sentido também quando a gente pensa lá na função de segundo grau, né? Por quê? Lembra, se o A é positivo na função de segundo grau, é boquinha feliz, o lado direito está apontando para cima, né? E se o A é negativo, que era a boquinha triste, o lado direito está apontando para baixo. Vale para a função de segundo grau, porque a função de segundo grau é a função polinomial. Outra coisa, o que é esse n? Esse n, ele é o grau do polinômio. Então, o polinômio de grau par, as duas pontas estão apontando para o mesmo lado. Lado esquerdo para cima, lado direito para cima, ou se esquerda é para baixo, lado direito é para baixo. Tá? Então, se o grau da função é par, as duas pontas estão para o mesmo lado, e se o grau da função é ímpar, as duas pontas estão para lados opostos. Tá? Então, se a ponta esquerda está apontando para baixo, a ponta direita está para cima, e vice-versa. Vamos voltar para o GeoGebra para ver um exemplo disso. Ó. Uma função de grau 3 para cima, aqui e para baixo lá. Aí é claro que se eu inverter, ó, assim para baixo para cima. Tá? Se eu colocar aqui ainda no grau 5, ó, colocando ali um carinha de grau 5, para baixo para cima, e claro que se eu inverter, para cima e para baixo. Tá? A intersecção com o eixo y sempre vai ser esse azinho aqui, o AN. Tá vendo essa curva tudo doida? Ela está passando o eixo do y no menos 2, porque o coeficiente, o termo independente aqui é menos 2, né? Ela pode até mudar de forma, mudar o jeito que ela passa ali. Ó, ser tudo errada. Se eu faço variar os outros coeficientes, mas ele vai continuar passando no menos 2. Agora, se o termo independente aqui eu mudar, ó, agora eu vou colocar o termo independente igual a 1, está passando o eixo do y no 1, tá? Colocar igual a 3, está passando o eixo do y no 3. Então, o termo independente determina onde que o gráfico da função vai passar no eixo y. As raízes vão ser as intersecções com o eixo x, como a gente viu antes, né? E vamos fazer uns exemplos para brincar com isso um pouquinho. Seja a função polinomial do terceiro grau, f de x, x ao cubo, menos x quadrado, menos 2x mais 1, definida para todo número real x. A figura abaixo exibe o gráfico de f de y igual a f de x no plano cartesiano, em que os pontos A, B e C têm a mesma ordenada. Lembrando que ordenada é a coordenada y. A distância entre A e C. Bom, x cubo, o ponto B aqui é a intersecção com o eixo y,
E eu já sei que a intersecção com o eixo y é no 1. Então, eu sei que esse ponto aqui é 1. Então, esses três pontos estão alinhados horizontalmente. Então, eu vou pensar aqui, ó, onde que eu vou ter y igual a 1. Tá? Então, olha só. X ao cubo menos x quadrado menos 2x mais 1, que é o nosso y, que é a função, e isso igual a 1. Vem cá. Esse 1 aqui eu posso passar subtraindo, vai cancelar com aquele. Então, eu fico com x ao cubo menos x quadrado menos 2x igual a 0. O que eu vou fazer? Como todos os termos aqui têm x, eu vou colocar o x em evidência. Coloco x em evidência, olha. X ao cubo divide por x. X quadrado. X quadrado divide com x. X. E 2x divide com x é 2. Qual que é a vantagem de eu colocar isso em evidência? Só tem uma forma de uma multiplicação dar zero, que é quando um dos fatores é zero. Então, a partir daqui, olha só. Eu estou tentando achar um jeito de resolver aquela equação do terceiro grau, né? Aqui eu teria que tirar x igual a zero. Só que eu já sei que no x igual a zero o y é 1, que é o nosso ponto B, né? Eu estou interessado nos outros dois, que eu vou tirar por aqui, então, ó. X quadrado menos x menos 2 igual a zero. Que vai ter duas soluções. Uma igual a 2 e uma igual a menos 1. Tá? Então, quer dizer que esse Ezinho aqui tem x igual a menos 1 e esse Czinho aqui tem x igual a 2. A distância entre o menos 1 e o 2 é de 3 unidades. Tá? Gabarito, letra C. Questão 2, vestibular da UX. Na figura abaixo está representada a parte do gráfico de uma função polinomial, em que se visualizam todas as suas raízes. Tá? Analise as proposições a seguir quanto à sua veracidade ou falsidade. O produto dos zeros da função é menos 2. Os zeros da função, que são as raízes da função, são os valores de x que fazem a função ser igual a zero. Que a gente lembra que são os pontos que ela passa no eixo x, né? Quais são os zeros da função? Tem aqui o menos 2, 1/3 e o 3. Então, se a gente fizer menos 2 vezes 1/3 vezes 3, aqui, olha só, eu vou poder dividir esse 3 com esse 3. E isso é igual a menos 2. Verdadeiro. O valor mínimo da função é menos 20. Falso, né? Por mais que a função tenha um mínimo local aqui no menos 20, na redondeza desse ponto ele é um ponto de mínimo, mas ele não é um ponto mínimo da função. A gente vê que a função assume valores menores que menos 20, menos 30 aqui, menos 40 aqui. Então isso aqui é falso. E terceiro, o termo independente do polinômio que define essa função é maior do que zero. O termo independente é onde ela vai passar no eixo do y, né? Eu não sei que número é aquele, mas eu sei que ele é um número positivo, ele é maior que zero, isso é verdadeiro. Então, nosso gabarito já está aqui, ó. Verdadeiro, falso, verdadeiro, letra B. Equações polinomiais. Equações polinomiais não vai mudar muita coisa do que a gente está chamando de polinômios, tá? E muda, assim, conceitualmente, mas a ideia é que eu pegue, porque isso daqui nada mais é do que um polinômio, né? Isso daqui, ó, eu poderia dizer que é um p de x, que é a mesma forma do polinômio p de x, então seria eu dizer que eu tenho esse polinômio igual a zero. Isso vai dar uma equação polinomial. Vamos ver uns exemplos e algumas técnicas para resolver. X ao cubo menos 5x quadrado mais 6x igual a zero. Isso aqui dá para resolver com um jeito semelhante ao que a gente recém usou. Tá? É o quê? Como eu tenho x em todos os termos, eu posso usar uma fatoração, que é colocar o x em evidência. X ao cubo dividido por x é x ao quadrado, menos 5x quadrado divide por x, menos 5x, 6x divide por x, 6.
De modo que, se eu fizesse a distributiva aqui, x vezes x² seria x ao cubo, x vezes menos 5x, menos 5x², e x vezes 6 ia ser 6x. Voltava a ser o que eu tinha antes, né? Mas enfim, qual que é a vantagem de eu ter isso escrito como produto igual a zero? Para que um produto seja zero, um dos fatores tem que ser zero. Então aqui, ó, eu posso ter esse x aqui igual a zero, e x igual a zero é uma solução para essa equação polinomial. Ou eu posso ter aqui esse x² menos 5x mais 6 igual a zero, que eu posso resolver com Bhaskara, né? Isso aqui vai dar duas soluções, que são 2 e 3. Tá? São outras soluções para essa mesma equação polinomial. Então, a equação polinomial é basicamente isso. Está lá na página 23 do teu livro, com todas as definições. O que é interessante a gente saber? Em primeiro lugar, o grau da equação polinomial, consequentemente o grau de um polinômio também, determina quantas raízes complexas ela tem. Então, essa equação polinomial tem 3 raízes complexas. Lembrando, o número real também é complexo. Tá? E aqui eu tenho que lembrar fatoração por agrupamento, que é um negócio que a gente vai usar para resolver algumas equações. Olha só, ax mais ay mais bx mais by. Não tenho que usar de fator comum aqui, né? Mas então o que eu faço? Eu vou separar isso assim, ó. Entre ax e ay, eu posso colocar o a em evidência. Ficar x mais y. Agora, entre o bx e o by, esses dois têm um fator comum b. Esqueci do igual, né? Vai ser b vezes x mais y. O que acontece? Se eu consigo deixar os parênteses iguais, eu posso pegar esse parêntese que ficou igual aqui e colocar em evidência, ó, x mais y vezes a mais b. Isso é a forma fatorada dessa expressão aqui. Tá? E a gente vai usar isso em algumas equações polinomiais. Segundo exemplo, entre o x na quinta e o menos 2x na quarta, dá para colocar o quê? Dá para colocar o x na quarta em evidência, né? X na quinta dividido x na quarta é x menos 2x² dividido x² menos 2. Agora eu vou olhar para esses dois aqui, ó. 3x menos 6, eu posso colocar o 3 em evidência. 3x dividido por 3 é x, menos 6 dividido por 3, menos 2. Deixei parênteses iguais? Sim. Então eu pego esse x menos 2, que é o parêntese igual a i. O que vai restar para outro parêntese? Esse x na quarta e esse mais 3. Tá? A gente vai usar um pouco disso em algumas questões. Tipo assim, x³ mais x² mais x mais 1. Essa equação tem 3 raízes complexas que a gente tem que calcular. Fica à vontade, tenta resolver antes. Usa a fatoração por agrupamento. Aqui, ó. Se eu vou usar fator comum aqui, eu vou juntar esse aqui com esse aqui e vou juntar esse aqui com esse aqui. Entre x ao cubo e x², eu posso colocar o x ao quadrado em evidência. X ao cubo dividido x ao quadrado. X. X² dividido x², 1. Entre o x e 1 não tem alguma coisa que eu possa colocar em evidência, né? Eu posso dizer que eu vou colocar 1 em evidência aqui. O que não muda muita coisa, mas muda a forma, né? Eu tenho parênteses iguais. Sim. X mais 1. E aqui, ó, x² e daqui sobra esse 1. Para que essa multiplicação dê zero, a gente tem duas possibilidades, não é? Ou você pega x mais 1 igual a zero, x igual a menos 1. Ou você pega aqui, ó, x² mais 1 igual a zero, x² igual a menos 1, x igual mais e menos a raiz quadrada de menos 1. Que vai dar para a gente o quê? X igual a i e um x igual a menos i. Então, aqui estão as 3 soluções
para aquela equação do terceiro grau. Bom, existe fórmula para resolver equação de terceiro grau, tá? Chama fórmula de Cardano, ou fórmula de Cardano-Tartaglia, ou ainda fórmula de Cardano-Tartaglia-Ferro. Mas eu garanto que tu vai preferir chamar ela pelo nome completo do que decorar, porque ela é um negócio gigante, apesar de que entender o raciocínio que tu usa, tu consegue resolver equação de terceiro grau sem decorar a fórmula, tá? Porque tu pega um raciocínio ali para, enfim, não é o bicho. Apesar de ser bastante coisa, tá? Equação de quarto grau tem fórmula também, que é um negócio astronomicamente absurdo. Álgebra. Em álgebra, você aprende a resolver equações. Equações básicas são relativamente simples, basta resolver o x. Para resolver equações do segundo grau, você utiliza a fórmula quadrática. Para resolver equações cúbicas, você usa a fórmula cúbica, não tão conhecida. E para resolver equações do quarto grau, você usa a monstruosa fórmula biquadrática. Equação de quinto grau não tem fórmula e é provado que não tem como achar uma fórmula para dar as raízes de uma equação do quinto grau. Tá? Isso é provado. Já desde 1700 e pouco, 1800, coisa assim, por um francesinho muito serelepe, chamado Évariste Galois. Tá? Então, assim, a gente vai ver aqui algumas técnicas para tentar achar raízes de equação, mas a gente também nem vai esquentar muita cabeça com isso, tá legal? Raízes complexas, olha só. Se tu sabe que um número z na forma a mais bi é raiz de uma equação polinomial, então o seu conjugado, a menos bi, também é raiz. Tá? Então, isso considerando uma equação que todos os coeficientes são reais, mas dificilmente tu vai pegar uma equação polinomial com coeficientes imaginários, tá? Isso é muito interessante porque essas raízes imaginárias, elas sempre vão estar... E aqui eu estou falando de números imaginários e não só de complexos, né? Estou falando dos imaginários dos complexos que não são reais. Esses números imaginários, eles sempre vão estar de 2 em 2. Então, sempre que tu tem um número imaginário, tu tem o conjugado dele também. Então, pensa o seguinte. Isso é muito interessante, porque a partir disso, a gente pode entender que um polinômio de grau ímpar sempre tem raiz real. Tá? Porque um polinômio de grau 3, por exemplo, que vai ter 3 raízes, ele pode ter as 3 reais, tá? Ou ele pode ter 2 imaginárias conjugadas e uma raiz real. Tá? Pensa um polinômio de grau 5. Ele pode ter, por exemplo, imaginária e 3 reais. Ou ele pode ter, por exemplo, um par de imaginárias, outro par de imaginárias e uma raiz real. Mas um polinômio de grau ímpar sempre tem raiz real. Tá? Polinômio de grau par não necessariamente, né? Isso até quando a gente lembra lá daquela historinha de gráfico. Porque assim, ó, grau ímpar, ele vai fazer um negócio assim, né? Tipo, se aqui ele vai para cima, aqui ele vai para baixo. Então, ele sempre vai ter que passar pelo eixo aqui em algum ponto, quando é de grau ímpar. Grau par não necessariamente, né? Ele pode passar, mas grau par pode fazer uma coisa assim, ó. Para cima aqui, sem nunca passar no eixo. Raízes irracionais. Bom, agora considerando que todos os coeficientes são racionais, tá? Que não tem nenhuma raiz nos coeficientes. Se A mais raiz B é raiz do teu polinômio ou da tua equação polinomial, então A menos raiz B também é raiz. Mas isso não é tão interessante quanto aquelas dos imaginários, né? Vamos ver umas questões aí para ficar legal. Considere os polinômios P e Q. O número de soluções da equação P de x igual a Q de x. Pausa o vídeo e resolve essa questão sozinho. Eu vou escrever para a gente aqui, ó. P de x igual a Q de x. Quem que é P de x ali, ó? X ao cubo, né?
x ao cubo. Quem que é Q de x? X quadrado mais x. O que eu vou fazer? Eu poderia dizer já de cara, professor, eu já sei que isso vai ter que ter 3 soluções porque é do terceiro grau? Não, porque aqui ele fala em números reais, né? Ó, no conjunto dos números reais. Eu sei com certeza que isso tem 3 soluções complexas. Tá? Em complexo são 3 soluções. Agora em reais eu não sei. Pode ser uma solução real e 2 imaginárias, ou pode ser as 3 reais. Tá? Eu já sei que 0 não pode ser, 2 não pode ser, muito menos 4, né? O que eu vou fazer? X ao cubo. Eu vou trazer esses dois termos subtraindo para cá, ó. Menos x quadrado, menos x igual a 0. Comentário. Eu não sei para vocês, mas pelo menos para mim, sempre que eu estou entre 2 alternativas eu marco errado. Tá? É batata. Eu estou entre 2 alternativas, eu vou escolher errado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o x em evidência, por que não? Porque eu tenho x em todos os termos, né? X ao cubo divide por x é x quadrado, menos x quadrado divide com x é menos x divide com x é menos 1, igual a 0. Então aqui, naturalmente, olha só, a gente já pode tirar um x igual a 0, que é a primeira solução. Claro, se x igual a 0, o polinômio p vai ser 0, o polinômio q vai ser 0 também, fica um igual ao outro. E eu também posso pegar esse x quadrado menos x menos 1 igual a 0. E isso eu resolvo com equação de segundo grau, né? Vamos ver ali como é que fica. Então ali, ó, x igual menos b mais e menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a. Menos b, então vai ser menos 1, porque o b aqui é menos 1, né? Mais e menos a raiz quadrada, o b, menos 1 quadrado, menos 4 vezes a vezes c, dividido por 2a, 2 vezes 1. Menos 1 é 1, mais e menos, raiz quadrada, 1 quadrado é 1, menos 4 vezes menos 1 vai ser mais 4, dividido por 2. Então aqui a gente tem, ó, 1 mais e menos raiz 5 dividido por 2. Isso aqui então tem duas soluções, né? Isso aqui vai ter uma solução, que vai ser 1 mais raiz 5 dividido por 2. E vai ter outra solução que é 1 menos raiz 5 dividido por 2. Então essa igualdade aí tem 3 soluções, gabarito letra D. 4. A respeito do polinômio p de x, é correto afirmar que... Vamos pensar nas raízes desse negócio? Vamos. A vantagem é que ele meio que já está fatorado, né? As raízes são onde o polinômio p vai ser igual a 0. Esse nosso polinômio p é o quê? X na quarta menos 1 vezes x menos 1 na quarta, igual a 0. Bom, aqui eu ainda vou lembrar o seguinte, ó. Eu ainda quero evocar aquele produto notável, ó. A quadrado menos b quadrado. Lembra como é? A mais b, a menos b, né? Porque eu quero mexer nisso daqui ainda. O x menos 1 não tem muito o que fazer, mas aqui eu tenho como mexer. X na quarta menos 1, eu vou dizer então que é x ao quadrado, que é o x na quarta, e 1 eu vou dizer que é 1 ao quadrado, vezes x menos 1 na quarta, igual a 0. Por quê? Porque isso aqui que eu estou mexendo aqui, ó, eu vou poder fatorar como? X quadrado mais 1, x quadrado menos 1, vezes x menos 1 na quarta, igual a 0.
né? Ah, detalhe, que isso aqui que eu estava mexendo é isso aqui, né? Agora, eu vou reescrever aquilo assim, ó. x² mais 1. Isso eu vou escrever como x² e 1, eu vou escrever ali como 1 ao quadrado. Tá? De novo, por quê? Porque eu posso. Isso vai ficar assim, ó, x² mais 1. E quando eu abrir isso aqui, x² menos 1², eu posso abrir como x mais 1, x menos 1. Que é isso aqui. Então, a forma final dessa fatoração vai ficar, ó, x² mais 1, x mais 1, e x menos 1 vezes x menos 1 na quarta, x menos 1 na quinta. Para que essa multiplicação seja zero, alguns fatores vai ter que ser zero, né? Então, daqui eu posso tirar assim, ó. x² mais 1 igual a zero. Então, x aqui, ó, x² vai ser menos 1, x igual mais e menos a raiz quadrada de menos 1, mais e menos i. Achei aqui duas raízes imaginárias, i e menos i. Também posso tirar aqui, ó, x mais 1 igual a zero. Então, x igual a menos 1, que é uma raiz real. E daqui, olha só, eu poderia dizer que eu tenho x menos 1 na quinta igual a zero. Agora, se eu passar a raiz quinta para lá, eu vou ter simplesmente x menos 1, raiz quinta de 0 é 0, e esse 1 passar somando, x igual a 1. Então, olha só, eu tenho duas raízes reais, 1 e menos 1, e duas imaginárias, i e menos i, sendo, portanto, 4 raízes complexas, tá? Porque número real também é complexo. Possui 8 raízes Então, vamos ver. A equação possui 8 raízes distintas? Falso. Possui 4 raízes reais distintas? Falso. Vamos escrever aqui, ó, as raízes. x1 i, x2 menos i, x3 1 e x4 menos 1. Então, a gente viu que não é A, não é B. Possui apenas as raízes 1 e menos 1. Falso. Possui 4 raízes complexas e não reais. Falso. Tem 4 raízes complexas, sim, mas elas não são 4 raízes complexas e não reais. Porque dessas 4 complexas, 2 são reais. E letra E, então, só pode ser esse o gabarito, né? Possui 2 raízes reais e 2 complexas não reais. Correto. As 2 reais, 1 e menos 1, e as complexas não reais, i menos i. E a última questão aí, ó, facinha. Algumas das raízes do polinômio com coeficientes reais e não nulos, em C, então em complexo, são 2 mais 3i, menos 1 mais 7i, e. Vem cá, se 2 mais 3i é raiz, então tu sabe... Se 2 mais 3i é raiz, então tu sabe que 2 menos 3i também é raiz. Tá? Se menos 1 mais 7 é raiz, se menos 1 mais 7i é raiz, então tu sabe que menos 1 menos 7i também é raiz. Olha só, já dá para saber o que é a letra B. Facinho. Tá? Essas coisas de raiz a gente vai continuar falando a respeito de raiz de polinômio, tá? E a gente vai continuar usando bastante Briot-Ruffini, tá? É o método de divisão que eu acho que a gente mais vai usar ainda. Tá legal? Mas é isso aí, pessoal. Se cuidem, estudem.